Tudo bem, Ana? Hoje, na série de entrevistas aqui no estúdio do JTV UFMA, agora para Senado, nós vamos conversar com o candidato do Senado, Saulo Arcangeli, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, PSTU. Obrigado pela presença. Nós temos 20 minutinhos a partir de agora e 1 minuto para as suas últimas considerações. Candidato, vamos falar da pauta da hora, essa última briga midiática aí entre aliados do atual presidente, jornalistas, com uma repercussão nacional. Isso me diz um pouco sobre essa tensão, né? Uma violência que gera mais conflito, e aí o nível do debate de ideias fica em segundo plano, né? O senhor deu uma entrevista agora na Rádio Universidade, disse que vai adentrar um Senado difícil e conservador, né? Qual que vai ser o tom do senhor para lidar com as diferenças, considerando que no Senado nós também temos pautas com interesses de empresários e de grupos políticos? Saudação a todos e todas, agradeço o convite. É uma eleição atípica, né? Um processo de violência grande que, na nossa opinião, é incentivado pelo atual presidente Bolsonaro. Cria um clima de terror, um clima de enfrentamento nas ruas. Isso é muito ruim, as pessoas estão com medo, inclusive, de colocar até um adesivo no carro, de ser abordado, principalmente pelos bolsonaristas, né, que tem uma trajetória de muita violência, incentivada pelo presidente, das suas relações, né, suas relações políticas, inclusive relações com a própria milícia, né, e com várias pessoas aí que incentivam a violência. Já tivemos mortes, né, já tivemos agressões e a gente ainda tem aí 15 dias de campanha, né, isso é muito preocupante. E a gente tem que pensar muito em nossa segurança também, né? Porque inclusive nós do PSTU, nós denunciamos essas práticas, né? Esses setores, né, que o bolsonarismo dialoga, né? Nós temos que pensar muito em nossa segurança e isso todos os militantes devem, durante a eleição, tá tomando cuidado, né? Porque infelizmente o debate não é mais debate de ideias, agora é debate de agressão e de violência, e a gente não vai incentivar isso, né? Vamos continuar, né? Vamos continuar fazendo combate, não vamos nos calar, eles não vão nos silenciar. Agora nós temos as pesquisas apontando aí um provável segundo turno para a presidência, para o governo do estado. Como é que vai ser a aliança, né, do senhor a partir disso? Então, primeiro turno é um espaço onde os partidos têm a liberdade de colocar suas ideias, seus programas. Nós temos uma candidatura a nível federal, né, que é a companheira Vera Lúcia, nordestina, operária, negra. A vice-presidente, a Raquel Tremembé, indígena aqui do Maranhão, é a cara do país, né, do país que ataca os povos indígenas, que ataca os trabalhadores. E aí nossas candidaturas, né, não tem medo de colocar as propostas de revogações das reformas que atacaram os trabalhadores, como a trabalhista e previdenciária, a revogação da emenda constitucional 95, que por 20 anos congelou os gastos sociais, que é um absurdo, né? Por exemplo, só esse ano são 22 bilhões que vão ser retirados do SUS, da saúde, por causa dessa emenda constitucional 95, e a gente vê o empobrecimento da população, cada vez mais pessoas dependendo do serviço público, e a gente tem uma lei que congela os gastos na área social. Então, esse primeiro turno, nós vamos fazer essas discussões, né? Estamos enfrentando aí, nós, a nível federal, o nosso inimigo número 1 é o Bolsonaro. Nós temos que tirar o Bolsonaro, por isso que a gente está colocando as nossas posições. E aqui no estado, né, nós temos candidaturas ao governo que representam aí o agronegócio, os grandes empresários, um modelo de crescimento do Maranhão para favorecer poucos, enquanto a maioria da nossa população está na extrema pobreza, está na insegurança alimentar, não consegue se alimentar nem no almoço, nem no jantar, nem no café da manhã, não sabem se vão continuar vivendo, né? Principalmente no campo, é o estado onde você teve o segundo maior número de mortes em 2021 e agora em 2022 você já teve aí mais 7 assassinatos, recentemente mais 3 indígenas guajajaras, né? Então é o estado que mata quilombola, é um estado que mata indígena, que mata quebradeira de coco, né? Por quê? Porque o agronegócio avançou. Nesse último período, você tem uma aliança do Bolsonaro com o atual governo, Flávio Dino e Brandão,
de implementação do Mato-Piba, e isso aumenta os conflitos. Por isso que o estado do Maranhão é o estado que mais tem conflito no campo, né? Porque a gente tem estudos aí científicos, né, que só o Mato-Piba já retirou 63% do cerrado brasileiro. Né? Então, a devastação da Amazônia, a devastação do Pantanal, devastação do cerrado, e o Maranhão está dentro desse cenário, né? A boiada no Maranhão já passou há muito tempo, né? A boiada nacional está querendo passar e a boiada do Maranhão também, né? E, por exemplo, Balsas é a cidade do país que mais devastou o cerrado, e isso aí não gera alimento para a população. Nós temos aí 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, e no Maranhão 1.500.000 pessoas que passam fome. A gente tem que gerar produtos, gerar alimentos para a população, e não esse modelo de exportação, né, de commodities, de bens primários, como a soja, como o minério, né, que o Maranhão, desde a década de 70, tem esse modelo, e é um modelo de exclusão que poucos enriquecem e a grande maioria fica em condições indignas de... Então, pelo que eu estou entendendo, o senhor também, obviamente, faz uma crítica, né, ao atual governador do estado, né? Mas como é que vai então ser essa aliança? Porque há uma possibilidade de Brandão para o segundo turno, Everton também. Como é que o senhor vai fazer? Nós vamos discutir no PSTU, no nosso partido, pós o primeiro turno, mas como a gente tem colocado, esses candidatos não representam as ideias do partido, e nós várias vezes já definimos por voto nulo em várias eleições, né, por não concordarmos, né, com esse modelo de defesa, né, que muitos vão dizer que defende os trabalhadores, né, por exemplo, as candidaturas ao Senado, como o senador Roberto Rocha, que votou na reforma da Previdência, que votou para congelar os gastos na área social, como educação, como trabalho, como saúde. Agora eles vêm para cá dizer que vão resolver as questões do Maranhão, né? Mas na realidade não vão resolver. Por exemplo, o governador Flávio Dino disse que ele cumpre a lei, mas nem a lei do piso ele cumpre para os professores da rede estadual, não cumpre o Estatuto do Educador. Então eles vão aqui muitas vezes falar inverdades, né? E a gente vai ter esse papel de dizer que eles não estão falando a verdade e colocando dados, né, que comprovam que a gente precisa mudar esse modelo. Sim. Nós não podemos ter uma saúde privatizada como é no estado do Maranhão. Vou interromper o senhor, porque o senhor está falando de dados, né? O senhor é pesquisador, no programa de pós-graduação em políticas públicas aqui fazendo doutorado, e as suas pesquisas, ela tem um foco na discussão do desenvolvimento econômico, né, nas regiões marcadas por conflitos entre comunidades e empresas privadas, que geram também potencialidades, né? Uma pauta importante, e ela é difícil pelos interesses envolvidos. Como é que o senhor vai articular isso no Senado? Então, esse modelo aí de desenvolvimento, de ilusão que esses grandes empreendimentos que vêm para os estados, como a gente pode citar aqui no Maranhão, a Vale, a Alumar, a termoelétrica, que é poluidora, que está bem aqui próximo da gente, né, que eleva o nível de poluição de São Luís a ser 4 vezes a de Cubatão, né, são projetos que expulsam, né, várias comunidades, né. Nós desenvolvemos uma pesquisa ali na comunidade do Cajueiro, né, no nosso mestrado, né, e a maldade que foi feita ali no Cajueiro. O Cajueiro era o maior babaçual de São Luís, onde se produzia, porque a gente sabe que do babaçu você tira o biscoito, você tira o sabonete, você tira o azeite, você faz artesanato. Em 2 dias acabou com tudo, né? Foram mais de 2.000 pés de babaçu que foram retirados, culpa do governo, porque o governo Flávio Dino fez o decreto de desapropriação daquela área para uma empresa, né? Tem uma discussão ali sobre o título daquela terra, de uma ilegalidade na venda daquela terra. Tudo esse governo sabe, mas ele fez o licenciamento ambiental, né? 2 decretos de desapropriação do Cajueiro, um feito pelas mãos do governador Flávio Dino e o outro feito pelo Simplício Araújo, que é o outro candidato aí a governo do estado, para retirar aquelas comunidades. Quase 100 de casas foram derrubadas com uma truculência enorme. A gente está fazendo essa discussão, mas não é só o Cajueiro. Você tem ali Camboa dos Frades, por exemplo, você tem o Pia da Suzano, que não deixa mais os pescadores fazer a prática da pesca, né? Inclusive era um
uma fonte econômica, a pesca no Maranhão, que não é explorada. A gente tem cursos importantes aqui na UFA, por exemplo, de oceanografia. Temos engenharia de pesca na UEMA. Sim. E hoje a gente não tem nem 10% de exploração da pesca. E está acabando a pesca porque esses grandes empreendimentos estão expulsando, né, os trabalhadores. Então, tudo isso a gente está discutindo, os reflexos da reforma trabalhista, né, que nós defendemos a revogação da reforma trabalhista. Candidato, vou te interromper, porque para a gente ficar nessa pesquisa, a gente poder aproveitar esse tempo, né? E a pesquisa a gente tem, né, como o norte da gente apontar, né, denunciar essas fragilidades, né? Mas como alternativas, então, de uma forma mais pragmática, como é que o senhor pode contribuir no Senado para a defesa dessas comunidades, né, para poder ampliar essa parte, inclusive, de leis e, enfim? Primeiro, em relação ao meio ambiente, você tem vários projetos ali no Senado que vão piorar a situação, né? Você tem o PL do veneno, que é aquele que vai aumentar os agrotóxicos, e a gente sabe que o agrotóxico causa uma poluição, aqui no Maranhão, utilizado inclusive para, com avião, passando por cima das comunidades, um absurdo, acabando com produção, acabando inclusive com a própria produção de mel, porque mata as abelhas. Então você vai ter que lutar no Congresso contra esse projeto. O PL da grilagem, que vai vender terras públicas para os grileiros, está lá no Congresso Nacional. O PL da mineração em terras indígenas, que na realidade vai acabar, né, com a população indígena, a gente vai ser contrário, né? Por isso que a gente vai desenvolver ali no Congresso Nacional um enfrentamento a isso. Sim. Nós precisamos acelerar a titulação, né, das terras quilombolas, a demarcação de terras indígenas, porque isso amplia os conflitos, e a gente sabe que os indígenas e os quilombolas protegem a natureza. Sim. Isso é fundamental, essa discussão. Você tem que fazer um amplo programa de reforma agrária, né, para valorizar a agricultura familiar, inclusive para dar alimento para a nossa população que está passando fome. A gente tem aqui o Estado, esses indicadores. Então você tem que fazer um amplo programa de reforma agrária nesse país, para gerar produção, para que as pessoas possam ter renda, ter trabalho. Aqui no Maranhão, por exemplo, você pode investir mais no turismo, na cultura, na produção aí de vários produtos aí que o Maranhão se destaca, como o babaçu, como o buriti, como o bacuri, produção de mel. Você tem aqui no Maranhão, né, um estado riquíssimo, né, rios perenes, né, você tem o segundo maior litoral do Brasil, então você tem como gerar trabalho e renda, né? Agora, candidato, essa questão da morte dos indígenas, o senhor mesmo apontou, né, vai para a questão, a importância da regularização fundiária e os impactos gerados pela ocupação ilegal. Isso passa pela questão também da segurança, né? Como é que o senhor quais seriam os mecanismos também para poder aprimorar a segurança nessas regiões? Por exemplo, o estado do Maranhão é o segundo estado que menos gasta com segurança por habitante. Essas 7 mortes quilombolas desde o ano passado, ninguém investigou, ninguém sabe quem mandou matar, então é uma impunidade. Inclusive a CNBB Regional Maranhão disse que o governo do estado dá licença para matar por causa dessa impunidade. Então você tem que investir numa segurança preventiva, não essa segurança repressora, né, que vai para as periferias matar negro e pobre, uma segurança preventiva. Nós defendemos, inclusive, a desmilitarização da polícia. Nós, por exemplo, segue o regime da ditadura militar. Os trabalhadores da polícia não têm nem direito de se manifestar, não tem jornada de trabalho definida, não pode se mobilizar. Então, eles utilizam aí um regime da ditadura militar. A gente tem que acabar com isso, tem que fazer uma polícia civil, uma polícia que tenha relação com a comunidade. Dar salários, porque os policiais fazem bico, os policiais acabam, uma parte, inclusive, indo para o mundo das drogas, né? Porque as drogas fazem a corrupção, enriquecem os milionários da droga e retiram a vida da nossa juventude. Então você tem que investir, por exemplo, em relação às mulheres. No Maranhão só tem 22 delegacias de assistência às mulheres nos 219 municípios. O Estado teve aí no último período 32 casos de feminicídio, porque quando você não tem delegacia, você não tem uma preparação, as mulheres inclusive ficam, não querem ir para uma delegacia que só tem um homem, não tem uma relação para poder denunciar. Isso aumenta toda essa questão de violência. Então você tem que tratar a segurança como questão também social, não é uma guerra
né, aos pobres da periferia, uma guerra às mulheres. A gente tem que investir na segurança, mas nessa perspectiva. Certo. Bom, a gente está falando questão de desenvolvimento, também a gente está apontando algumas irregularidades. Vamos puxar agora para a temática espacial no Maranhão. O senhor também é um crítico em relação a esse tipo de investimento, mas eu pergunto para o senhor, como que a gente pode aliar de forma estratégica 3 eixos importantes nessa região? Então vamos falar da importância da localização geopolítica, o desenvolvimento regional e o respeito às comunidades tradicionais, que o senhor vai ter que fazer essa matemática, né? Como é que o senhor pensa isso? E o papel, inclusive, da pesquisa da pós-graduação, com a UEMA, com a UFMA, e nós sabemos que isso é importante. Como aliar isso? Então, nós temos hoje um acordo, né, vigente da base de Alcântara, né, um acordo que fomos contrários, né, porque você acaba com a soberania nacional, você tem áreas em Alcântara que para você entrar, você precisa de uma autorização dos Estados Unidos, né? Então, o Maranhão não vai se beneficiar desse processo, né, porque você vai retirar ainda mais comunidades quilombolas. E é uma ilusão, porque desde 80 tem essa história que a base, que a gente está perto do Equador, vai beneficiar a população. Se a gente for ver em Alcântara, a gente vê a situação de vida daquela população, né? E agora, talvez, cria-se um porto lá em Alcântara, que também vai trazer o agronegócio lá desde a Ceilândia, vai passar por mais comunidades, né? Então, poucos vão ganhar dinheiro e a maioria da população não vai receber esse fruto, inclusive, desse processo da base de Alcântara. Né? Nós temos como, por exemplo, desenvolver projetos que o Brasil possa desenvolver sua própria tecnologia, que está barrada também no acordo, né? Não pode fazer o desenvolvimento da tecnologia. Então, a gente vai estar entregando uma área prioritária, fundamental para os Estados Unidos. E nós não concordamos. O governador Flávio Dino, junto com o Bolsonaro, se aliaram para passar o acordo de Alcântara, né? Então nós somos contrários, nós sabemos da potencialidade de Alcântara, potencialidade produtiva, né? A preservação da natureza ali em Alcântara é fundamental, é uma cidade histórica que poderia ser um investimento ali em turismo, né? Você tem vários passeios importantes ali em Alcântara, tem que ser democratizado, não só passeios privatizados. Então você tem uma cidade fundamental que você poderia ter um investimento local, né, e essa base não beneficia aquela população. Isso já é desde a década de 80, né, que essa base foi instalada, e isso tem causado mais problemas, né, para a comunidade de Alcântara. Vamos falar do gás natural. A gente sabe que esse setor de bioenergia, inovação tecnológica também são grandes aliados para o desenvolvimento, pauta do momento aqui também para o governo do estado. Como é que o senhor pensa, como é que a gente pode aproveitar essas riquezas, mas também gerar emprego com uma maior mobilidade social? Qual será aí o lado do senhor para isso? O Maranhão, como a gente fala, né? Você consegue extrair várias riquezas, né? Você tem a extração do petróleo lá em Barreirinhas, você tem o parque eólico, né? Você tem a extração do ouro lá em Godofredo Viana, né? Em Aurizona, inclusive, teve uma barragem que rompeu, né? A comunidade, inclusive, ficou desassistida de água aí por 1 ano, né? Como a gente tem colocado, né? Nós temos as nossas riquezas, mas as riquezas ficam apenas para uma minoria, né? Então isso não tem gerado emprego. Nós sabemos que essas grandes empresas são automatizadas, como o setor do agronegócio. Nem o trator agora precisa de motorista, tudo via computador, né? Então você tem que extrair esses recursos naturais, mas preservando a natureza. Isso é fundamental, que isso não aconteceu em relação ao ouro, né? O gás, inclusive o gás que é no Maranhão, precisa ter dividendos aqui para o Maranhão. Não adianta se você extrair o gás e só sair daqui do estado, né? E o minério também, que vai tudo embora, não fica nem 5% aqui do minério, né? E você tem aí durante esses anos que a Vale operou no estado do Maranhão, você teve só problemas para a população, mortes da população. Esses grandes empreendimentos aqui não geram o trabalho. Por exemplo, aqui no Itaquibacanga, somente 4% dos empregos formais estão aqui. E é o maior PIB do Maranhão. Vou interromper, porque você tem 1 minuto final para as suas considerações, por favor. Então, eu gostaria de agradecer à TV UFAM por esse espaço importante para a gente colocar nossas ideias, nossos programas, nos diferenciar dos demais candidatos, que também é fundamental,
né, e colocar para a população do Maranhão a necessidade, né, no dia 2 de outubro, em votar a nível estadual, o companheiro Hertz e Jairo para o governo, número 16, a nível federal, a companheira Vera Lúcia e Raquel Tremembé, o número 16, e para o Senado, né, para colocar um senador que vai estar junto, ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras, das comunidades originárias tradicionais e da população tão sofrida desse nosso estado, né? Vamos votar em Saulo Arcangeli 161, né, para termos um senador de luta no Senado Federal e que vai levar essas pautas para fazer o enfrentamento naquela casa. Tá bom, então obrigada pela entrevista. Hoje eu conversei com o candidato ao Senado, Saulo Arcangeli, do PSTU. Lembrando que todas as nossas entrevistas estão disponíveis no canal do YouTube e do Spotify. Agradeço pela sua audiência. Te espero amanhã aqui na TV UFMA, na nossa sabatina. Ana, é com você.